Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, versículo 10. Capítulo 10, versículo 40. Eu não consigo sair de Mateus, não. Nem os pregadores que vêm aqui, me parece, né? É que às vezes Deus prende a gente num texto, porque é que nem o pastor Christian perguntou e falou ontem. Ele falou sobre Jesus indo para o deserto 40 dias. E a gente fala assim: pastor, quando é que eu vou sair no deserto? Simples, o dia que você aprendeu a lição pela qual Deus te colocou lá. Deserto é o lugar de a gente aprender. Enquanto você não aprende, você permanece no deserto. É por isso que Deus está mantendo a gente em Mateus. Por quê? Porque eu acho que a gente ainda não aprendeu a lição que está nesse texto. Enquanto a gente não aprende como igreja, Deus mantém a gente nesse local. Meu Deus, eu já estou pregando já. Eu falei que essas cadeiras estão deixando vocês confortáveis demais. Mateus capítulo 10, versículo 40 diz assim, ó: quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Agora pula para mim em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nata, você tem na versão NVI isso? Tem? Ou só tem nessa versão aí? Se tiver na NVI, coloque. Só tem nessa? É que eu não estou vendo mesmo, estou perguntando, mas eu não consigo ouvir. Está aí na NVI, está aí? Essa aí, ó. Eu pedi para ele colocar na NVI, que ela tem um entendimento um pouco mais simples e fácil, e eu vou pegar como centralidade. Eu vou aplicar o primeiro texto nesse segundo texto. Na versão NVI é interessante. Olha como é que diz o versículo 19 e versículo 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, em outras versões, templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos. Próximo versículo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deixa eu ler ao contrário, porque ao contrário às vezes faz mais sentido. O que ele está falando assim, ó: louvem e glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, porque o corpo de vocês foi comprado por um alto preço. Versículo 19. Volta para mim. Um alto preço. E porque ele foi comprado com alto preço, vocês não são de si mesmos. Vocês não são de si mesmos porque o Espírito Santo habita em vocês. E porque ele habita em vocês, vocês são santuário e templo do Espírito Santo. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento. Meu Deus, aleluias. Eu quero pregar sobre a maior fake news da atualidade. Sabe qual é a maior fake news da atualidade? Essa aqui, ó: meu corpo, minhas regras. Vai ter cajado hoje aqui nessa igreja, aleluias. O seu corpo não é seu. E a gente acabou de ler. Então, se o seu corpo não é seu, as regras não são suas. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Se você recebeu o Espírito Santo, ele habita no seu coração. Quem manda agora é ele. As regras não são suas. A regra é quem é dono do seu corpo, é quem habita em você, é do Espírito Santo. Então eu quero propor uma nova frase. Não é meu corpo, minhas regras, mas você vai falar bem alto para o Espírito Santo assim, ó: seu corpo, suas regras. 1, 2, 3. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela estava focada, eu não vou dizer limitada, porque a presença dele não se limita, mas ele escolhia se manifestar em um único local. Ele estava no tabernáculo, no Santo dos Santos, ele estava no templo, ele estava atrás do véu. Então,
Esse ambiente dos santos era um ambiente muito privado, muito santificado, muito especial. Então, quando o sumo sacerdote, ele ia uma vez por ano adentrar esse espaço tão nobre, tão especial, tão diferenciado, ele não podia ir de qualquer maneira não. Existia séries de regras. Existiam séries de cerimônias de limpeza, rituais, para que ele pudesse entrar lá. Se ele entrasse com o pecado, sem ter expiação de um animal, ele era derretido e morria na hora. Então entenda o seguinte, Jesus veio, o véu rasgou, aquilo que habitava na arca, aquilo que estava atrás do véu, aquilo que estava no Santo dos Santos, agora tem uma nova morada, tem um novo local, tem um novo santuário e um novo templo. E esse templo é você. O Espírito Santo saiu lá de dentro e habita dentro de você. Então, o Espírito, a presença mudou de localidade, mas continua com algumas regras. E as regras quem define não é você, é quem te comprou. É quem é dono de você. Porque quando você recebe o Espírito Santo, ele entra na sua vida, ele diz: ei, você é meu porque eu te comprei com um alto preço. E às vezes existem algumas regras também. Paulo falava aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu remixar essa frase: não mando mais eu, mas Cristo manda em mim. Porque se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, as regras não são suas, são deles. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17 fala assim: olha, quais regras são essas, pastores? Olha uma delas: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus habita em você e você é santo. Santifique-se. Essa é uma das colocações que o Espírito Santo, não é você que vai ditar o que ele tem que fazer, é ele que vai ditar o que você tem que fazer. Pastor, como é que funciona esse negócio de Espírito Santo? Entenda, Deus faz um homem, e Deus quer replicar, Deus quer refletir na terra o ambiente que existe no céu. Então, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não está falando de você ir no espelho e falava: Deus era um pouco calvo, Deus tinha 1,80 m de altura. Ele não está falando de semblância física, porque ele é espírito. O que ele está falando é de função. Deus no céu é o governador, é o rei, ele manda em tudo. Então quando ele cria o ambiente da terra, ele fala: eu vou criar um ser que é semelhante a mim na terra. A função que eu tenho no céu vai ser a função que ele tem na terra. Ele vai governar sobre a terra, ele vai mandar sobre a terra, ele vai abrir a boca, e conforme ele abrir, vai acontecer. Você lembra que Deus traz a Adão os animais e fala assim: Adão, coloca o nome neles, conforme você disser, assim será. Porque quando Deus fez a terra, o homem era para governar a terra como Deus governa o céu. Aquilo que ele fala acontece. Só que o homem, ele peca. Então ele perde esta autoridade, ele perde o governo sobre a terra. Você sabia que, e eu acredito piamente nisso, que maremotos, inundações, é porque o homem perdeu o governo, a mão, o tato da terra. O homem não consegue mais dizer mar para que o mar invade. Por quê? Porque a terra está desgovernada. Porque o homem entregou o governo e a autoridade da terra quando ele pecou. Ele deu de mão beijada. Aí Jesus volta para poder reconciliar a gente com Deus, para poder fazer essa harmonia e esta união. Só que quando Deus estabelece que é o homem que vai dominar a terra, que é ele que vai atuar, Deus está falando o seguinte: a atuação na terra só pode ser através de um espírito que habita dentro de um corpo. Então quando ele fala, eu tenho que mudar as coisas, ele pega aquele que era desde a fundação do mundo, aquele que era o verbo, e o verbo se faz carne, o Espírito entra em um corpo e vive e anda sobre nós. Jesus tem autoridade sobre a terra, mas também sobre o céu, porque o Espírito dele é do céu, o corpo dele é da terra, e assim que Deus faz, Deus fala: eu vou usar o homem para fazer a obra que eu tenho na terra. E aí Jesus ensina, Jesus disciplina os homens, Jesus prepara os homens e ele volta. Aí ele fala assim: convém que eu vá, mas quando eu for, eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo desce, só que ele é um espírito. Como é que o Espírito Santo vai atuar na terra se ele não tem um corpo? Sabe qual é o corpo do Espírito Santo? Olha ao redor, olha para trás, olha para um lado, olha para o outro. A Bíblia descreve esse ajuntamento, a igreja. Ele fala assim: a igreja é o corpo de Cristo.
Por quê? Porque a gente recebe o Espírito Santo e a gente se une, a gente se forma um corpo. Quando tem o Espírito Santo e o corpo da igreja, onde você entra, você não entra sozinho. Você vai voltar para sua casa, Cristo está entrando na sua casa junto com você. Você entra no carro, Cristo está entrando. Você vai amanhã para a faculdade, para o colégio, para o trabalho, não é você só que está entrando. Cristo está entrando e Ele se manifesta, porque quando Ele encontra o corpo dEle, a igreja dEle, Ele derrama o Espírito e Ele consegue fazer a obra que Ele precisa fazer aqui na terra. Então, quando você aceita Jesus, isso acontece. O Espírito entra em você, o Espírito Santo, o Espírito que foi enviado, o Espírito do próprio Deus. E quando ele entra na sua vida, quando você vê no apelo, quando você tem uma experiência com ele, ele traz junto com ele poder. Então o Espírito Santo entra na sua vida com poder. Ele entra na sua vida com inteligência, ele entra com revelação, mas ele também entra com dons, com talentos e com tesouros. Dom e talento é aquilo que Ele te dá para você exercer, para você ser edificado. Tesouro é aquilo que Ele coloca dentro de você, mas não é para edificar você, é para edificar alguma outra pessoa. Ele esconde um tesouro dentro de você. Você lembra que eu preguei isso aqui? O reino dos céus é como um tesouro que está escondido no campo. Quando eu encontro o tesouro, eu compro o campo inteiro pela felicidade de ter o tesouro. Deus escondeu em mim e em você um tesouro que não foi feito para nós, foi feito para a cura, para a bênção, para a multiplicação e para o crescimento de alguma outra pessoa. Eu não sei você, mas quem sabe esse tesouro que você tanto precisa está na pessoa atrás de você. Dá uma olhada para ela e fala: me dá o meu tesouro. Fala assim: eu sou que nem a dona Florinda, tesouro, vem aqui. Você já percebeu? Eu não sei porquê, mas Deus, Ele gosta de esconder coisas. Deus, Ele... E eu falei isso do reino de Deus. Ele faz várias aplicações, várias analogias, Jesus, quando Ele fala de uma parábola sobre o que é o reino de Deus. Mas a que me marca e é o que eu venho ministrando, e eu não consigo ainda sair desse texto, Ele pega como um tesouro escondido, Ele bota em um campo sujo. Qual é a maneira, pastor, que a gente acessa esse tesouro? E eu venho ministrando sobre isso. Honra. A honra é a chave que abre o cadeado para você acessar as coisas que Deus escondeu na vida do outro. Você quer o tesouro que a pessoa tem? Honre esta pessoa. A forma como Jesus chegou ao mundo foi um pouco assim. Deus gosta tanto de esconder as coisas maravilhosas, ricas, os tesouros em coisas simples, que o Filho de Deus, quando chegou na terra, não nasceu num palácio, não teve festa, não teve transmissão nem live. Ele nasceu envolto em simples panos, deitado numa manjedoura, cheio de animais em um local simples. Por quê? Porque quem chegasse e visse aquele ambiente, tinha que ver além da simplicidade, porque Deus dá um embrulho comum, um embrulho ordinário, um embrulho normal, mas dentro desse embrulho, atrás desse campo, Ele coloca um tesouro extraordinário. E eu me pergunto, qual é o tesouro que Deus escondeu dentro de cada um de vocês? Eu estou vendo aqui um grande campo, mas está cheio de tesouro esse lugar aqui. Aí Jesus vai, Ele cresce, Ele vai andando. E aqui eu estou recapitulando algumas coisas que a gente já ministrou aqui. Por onde Ele vai, Ele cura, Ele sara, Ele levanta, Ele expulsa demônios, Ele multiplica, Ele faz milagres, Ele faz prodígios, Ele faz maravilhas. Só que Ele chega em alguns lugares que as pessoas não o recebem como Filho de Deus. Se elas não o recebem é porque elas não estão reconhecendo. E se elas não reconhecem é porque não honraram. Se você não honra a Jesus, você não recebe o tesouro que tem dentro de Jesus. É por isso que Ele volta para a sua casa e Ele fala: um profeta não tem honra senão na sua própria casa. E não fez Jesus muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, porque eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, como tendo poder. Eles não receberam o tesouro que Jesus tinha para eles. Reconheça quem está do teu lado, atrás de você, porque cada um de nós temos dentro um tesouro escondido, e se você honra Ele, você recebe Ele, você extrai isso aqui. E entenda, o ônus da honra, de receber o milagre, o peso da responsabilidade, não está no emissor. Eu coloquei assim: a honra não é objetiva. Objetiva no sentido de, eu estou aqui hoje e eu acredito que eu tenho um tesouro, e esse tesouro pode abençoar muito a sua vida.
Mas não depende de mim para você receber. Porque eu estou lançando sementes. Quem sabe cai num solo bom? Num solo sufocante? Em um solo de pedra? Em um coração que não está aberto? Em um coração que não recebe? Você está entendendo isso? Então o ônus para você receber uma bênção e um milagre não está em quem está ministrando, é em quem recebe. É subjetivo. Ou seja, eu estou falando, se você reconhece que é de Deus essa palavra, se você reconhece a autoridade de Deus na minha vida, se você recebe, entende e reconhece que Deus colocou algo na minha vida que é para você, você vai receber. Se você não reconhece, você não recebe. Foi isso que aconteceu com Jesus. Chegou lá, não me reconheceu, não tem problema não, eu vou embora. Por quê? Porque tem lugares que pessoas me reconhecem por quem eu sou. Então se você receber um profeta com um caráter de profeta, você recebe um galardão de profeta. Eu sinto Deus nisso aqui. Então você tem um filtro na sua vida. Esse filtro chama-se honra. E pela lente da honra, você vai vendo as pessoas. Aí sabe qual é o problema? É que Deus coloca na nossa vida uma pessoa maluca. Fala, pastor, eu não vou por quê? Porque esse cara é maluco. É maluco, mas tem um tesouro ali. Pastor, esse cara é um cara complicado, eu sei que ele é complicado. E ninguém quer chegar perto dele, amém. Ninguém vai receber o tesouro que ele tem. Mas se você chegar e você honrar ele, você vai elevar ele de maluco para uma pessoa equilibrada, de uma pessoa complicada para uma pessoa descomplicada. Você não honra baseado no caráter das pessoas, você honra baseado no seu caráter. E se você olhar para alguém e entender, ele pode ser doido, ele pode ser complicado, é uma pessoa difícil, mas se ninguém quer receber o tesouro dele, eu quero receber. Honre as pessoas que Deus coloca na sua vida para que você possa extrair aquilo que Deus depositou dentro delas. Tem gente que todo mundo rejeita. Se você honrar, você vai receber o que ninguém recebe. É por isso que acontece, olha, Jesus ele anda em meio de multidão. A gente ministrou hoje na IBD, por isso que eu estou cheio disso. Eu estou alimentado daquilo que o William, que é da Boas Novas, ministrou hoje. Ele ministrou só sobre os milagres de Jesus. E ele foi falando um por um. Sabe o que era igual, era parecido, era comum em todos os milagres? As pessoas que recebiam o milagre reconheciam quem Jesus era. Teve um momento que chegaram dois homens e onde Jesus ia tinha uma multidão. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ele falou assim, alguém me tocou. Ele falou, Senhor, alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Chegou os outros dois que receberam a cura também. Todo mundo estava gritando, Jesus, 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 Jesus. E estavam falando o nome de Jesus, Jesus andando. Até que um deles falou assim, Jesus, filho de Davi. Uma coisa é eu falar Marcos Novaes. Outra coisa é eu falar homem de Deus, Marcos Novaes. Eu estou dando a identidade, eu reconheço que Deus o separou. Quando eu reconheço quem a pessoa é e a função dela, eu recebo o que ela tem. Então Jesus, até no meio de uma grande multidão, deu milagre para um, mas o outro não recebeu. Por quê? Ele estava cansado de fazer milagre? Não. Porque o ônus não está em quem está emitindo o milagre, está em quem está recebendo o milagre. Quantos querem receber aqui um milagre? Então passe a reconhecer quem Deus coloca no meio do seu caminho, porque quando você reconhece, você recebe. Você acessa se você vê, você recebe se você reconhece, se você honra. É por isso que você não pode ir para casa e ficar falando mal do pastor. Porque você chega lá e fica falando mal do pastor, aí vai comer uma pizza depois de um culto, aí você corta a pizza e corta a vida do pastor. Não gosto do pastor, ele usa umas meias nada a ver. Não gosto do pastor porque ele usa o microfone do Backstreet Boys. Eu ouvi isso já, algumas pessoas na transmissão falando, não foi da igreja. Falei, ainda bem, você não vai receber o que a igreja recebe. Não gosto porque ele não está usando gravata. Aí você vai cortando, aí você vai para o médico no meio da semana, aí recebe um diagnóstico, câncer terminal. Aí você volta para a igreja e fala assim, pastor, ora por mim. Eu vou orar, até porque eu não sei que você falou mal de mim, mas deixa eu falar uma coisa, você não vai receber o tesouro e o cura que Deus colocou em mim. Por quê? Porque você não me honra. Está pesado para vocês isso? Não? Você está entendendo? Não adianta a gente falar mal do irmão, falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal da estrutura e depois voltar e falar assim, ei, eu quero o meu milagre. Se você não reconhece e não honra, você não recebe, não é culpa. Eu não vou me negar de orar por você, eu vou ungir você, eu vou clamar o sangue de Jesus. Mas você que está bloqueando, por quê? Porque você só recebe se você reconhece. Você só recebe se você
honra. Ah, não, eu estou pregando isso aqui para alguém. Você está entendendo? Eu sou um campo e tenho um tesouro dentro do meu campo. Mas eu não tenho pá não, quem tem a pá é você. É você que tem que escavar. O grande problema é que você não está usando a sua pá para cavar o que eu tenho. Você está usando a sua pá para me machucar. Eu não sei se vocês estão sentindo, Deus está criando uma cultura de honra na nossa igreja. Não tem como ter mover de Deus, milagre de Deus, porque a gente está recebendo. Quantas vezes eu vim aqui nesses últimos 3 ou 4 meses, pessoas ligando de longe, pessoas de perto falando, pastor, eu sinto de dizer isso da parte do Senhor. Vai começar um dia uma convulsão boa, uma convulsão de curas, de pessoas que vão entrar aqui, vão levantar, de surdos que vão ouvir, de cegos que vão ver, de tudo, ok. Aí eu fui buscar, Senhor, que tipo de ambiente eu preciso criar para que isso aconteça? Ele falou, um ambiente de honra. Um ambiente de reconhecimento, um ambiente onde as pessoas olham e falam, ele é homem de Deus, eu creio nessa palavra, independente de mim, mas eu não gosto muito dele, e às vezes isso criou uma crise em mim. Eu estava conversando hoje com amigos no almoço, falei, rapaz, eu conheço às vezes a vida íntima, os bastidores de tantos pastores e líderes grandes de igreja, e os caras pisam na bola, dão uns deslizes tão feios, eu não sei como Deus usa esses caras ainda. Porque muita gente recebe milagre, cura, nos cultos dele, não sei como. Aí eu li esse texto, por quê? O compromisso de Deus não é com um meio, é com a mensagem. Se as pessoas vão lá, ele fala algo, ele fala assim, isso aqui é de Deus, eu recebo e eu reconheço essa palavra. Você recebe o tesouro que aquela pessoa tem. Porque tem cura ou não tem? O próprio Mateus, se não me engano, no capítulo 10, versículo 14, fala assim, Senhor, em teu nome nós curamos. Em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios. Fizeram ou não fizeram? Fizeram. Curaram, expulsaram demônios. Mas ele falou assim, afasta-te de mim, nunca vos conheci. Como é que pode, Senhor, não conhecer e ele performar? Porque o compromisso de Deus não é com o emissor, é com o receptor. Você gostando ou não gostando de mim, eu insisto e eu digo, existe um tesouro na minha vida e se você souber escavar e extrair, você vai receber o milagre que você precisa. Honre as pessoas, porque você nunca sabe onde é que Deus escondeu o tesouro que você precisa. Você olha para cá e fala, eu vou lá pedir a oração do pastor André, eu vou orar e nada vai acontecer, mas você me honra porque você está vendo o meu tesouro, eu estou pregando, ele é homem de Deus, ele é ungido, ele até sua. Tem uma pessoa que fala assim, eu adoro o pastor André pregando, que a veia até pula aqui. Mas eu posso falar uma coisa para você? Quem sabe a cura que você precisa, Deus depositou no campo que está atrás de você, sentada no banco, que você nem deu a paz do Senhor, que você nem olhou, talvez você olhou de cima para baixo, não está vestido como crente, quem sabe é nessa pessoa que está depositado o tesouro que você tanto precisa, e Deus está falando, comece a reconhecer as pessoas, porque o pastor vai orar e você não vai receber, mas se você for nessa pessoa e reconhecer que ela é santa, que ela é separada, que existe o potencial, você recebe. O departamento de custódia do céu, ele é muito criativo, porque Deus esconde tesouro em gente tão diferente. Às vezes é num mendigo na rua, às vezes é numa mãe que está com 2 filhos na saída de uma farmácia pedindo fralda, às vezes é de alguém que está chorando e você acha que está em pecado e você precisa orar. Deus escolhe e esconde os tesouros, o milagre, a cura, a libertação por trás de pessoas tão diferentes. Deus não usa só o púlpito, Deus deposita tesouros aqui. Eu estou olhando num campo cheio de tesouro, mas você só recebe se você reconhece. E você tem que entender que não é a obrigação das pessoas expor o tesouro delas, é a sua, de ver, reconhecer e escavar. Olhe para a pessoa e fala assim, você tem um tesouro. Fale para alguém. Fala para 10 pessoas, porque você reconhece, tem mais chance de você receber o que Deus depositou na vida dela. Olha, escute. Pastor, por que eu não recebo então meu milagre? Por que muitas pessoas não recebem o milagre? Simples. É simples, pela palavra é. Eu oro, jejum, monte e nada. Sabe por quê? Porque você está esperando uma interferência de Deus
física, você quer que Deus desça do céu e venha para cá, você quer que o Espírito Santo mande um anjo e fala, está aqui a tua cura, está aqui a tua resposta, mas nós lemos, Deus colocou e outorgou a um homem o domínio, toda vez que ele vai se manifestar, é o Espírito dele que entra em uma pessoa e se apresenta como uma pessoa normal, ele esconde coisas valiosas dentro de campos normais, coisas simples, e aí você está falando, mas Deus não fala comigo, fala, não fala, fala, sabe qual é a voz de Deus? É a voz da tua mãe, é a voz da tua esposa, é a voz do teu pai, só que você não quer receber isso, pastor eu quero cura, pastor eu quero melhorar, pastor eu quero crescer, então começa a ouvir o conselho do seu pai, se você não está preparado para ouvir o conselho do seu pai jovem, você não está preparado para ouvir a voz de Deus, porque a voz do teu pai é a voz de Deus. Deus usa gente, Deus usa pessoas, Deus se manifesta assim. Nós lemos no texto, quem vos recebe, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe a quem me enviou. Você está entendendo o que eu estou falando? Comece a receber bem as pessoas, reconhecer bem as pessoas, porque não vai descer um anjo do céu com a sua cura, com um pergaminho falando e citando no seu ouvido um poema, não. Ele vai colocar gente para fazer isso para você. E se você recebe as pessoas, você vai receber quem enviou estas pessoas. Porque Jesus, enquanto ele estava na terra, ele fazia como Jesus, corpo, espírito, e começa a fazer milagre. O pessoal pedia, recebe, pede, recebe, reconhece, recebe, reconhece, recebe. E agora ele foi embora, mandou o Espírito Santo. Onde é que habita o Espírito Santo? Dentro de você. Aleluia. Onde é que Deus depositou o tesouro para as outras pessoas receberem? Dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Honre as pessoas. Aleluia. Reconheça nas pessoas. Veja o valor das pessoas. Vá além do pacote externo, da embalagem externa, para extrair o que a pessoa tem. A bênção, e eu volto a dizer e repito isso, não necessariamente sai daqui de cima, mas ela já está sentada do teu lado. É tão extraordinário a gente entender que Deus pega coisas grandiosas e Ele esconde dentro de coisas tão comuns, tão normais. Quando eu vejo a história de Sansão, eu percebo isso. Grandeza não tem cara de grandeza. Grandeza tem cara de comum. Sansão, por exemplo. E eu acho até que a gente faz fake news de Sansão. Porque quando a gente ensina na escola bíblica dominical, não estou culpando a tia Lili nem as professoras, é algo cultural nosso. Quando a gente vê no desenho, quando a gente vê no filme, quando a gente vê nas gravuras, a gente desenha, a gente ilustra o Arnold Schwarzenegger de 30 anos atrás. Um cara grande, meu irmão. O bíceps do cara é eu e pastor Rodolfo junto, de circunferência. Ele é grande, o cara. Levanta, pega supino, mexe assim, lembra do grande dragão branco, mexe aqui os músculos do pé, não sei o que. O cara é gigante. Só que a Bíblia fala o seguinte, que as pessoas olhavam para Sansão e elas ficavam assustadas, elas ficavam espantadas, porque faziam a seguinte pergunta: de onde é que vem a força desse homem? De onde é que vem tudo isso? Porque ele pegava a grade do portão da cidade e subia uma montanha segurando essa grande grade, e as pessoas olhavam e falavam assim, coçavam a cabeça, como é que pode, rapaz? Como é que esse cara consegue carregar isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Se eles se sentiam curiosos, não é porque Sansão era grande, é porque Sansão era normal. Porque se ele fosse grande e musculoso, iam falar, ele está carregando a grade, olha o tamanho do bíceps dele, olha o tamanho do tríceps dele, olha quanto ele levanta de supino. A força dele está no músculo. É por isso que quando a Bíblia descreve e fala, a força de Sansão não estava no seu músculo, estava no seu cabelo. Não era grande não, irmão. Por isso que todo mundo ficava espantado. Ele era tipo o William que deu aula de manhã aqui. Me perdoa, William. Estava onde, pastor? Estava no cabelo. No cabelo por quê? Porque ele era nazireu. E se ele era nazireu é porque ele fez um voto com Deus. E se ele fez um voto com Deus, e aí eu volto no início, no tempo do Espírito Santo. Ele falou assim, Deus, seu corpo, suas regras. E Deus falou assim, não corta cabelo. E Deus começava a ditar como deveria ser o seu corpo. Estou falando do corpo físico, não é só espiritual não. E Deus falava, por quê? Porque quem tem voto comigo, quem é íntimo meu, quem tem coisas grandes, quem tem algo gigantesco depositado em mim, não vem com essa pataquada de meu corpo, minhas regras. O seu corpo é meu, as regras são de Deus, porque Ele comprou o seu corpo com sangue caro.
Eu sinto o Espírito Santo aqui nesse ambiente. Sansão não era exterminador do futuro, não. Sansão era um cara normal. Se você tem um voto com Deus, não existe meu corpo, minhas regras. Se você tem um voto com Deus, você vai ter que adequar o seu corpo àquilo que a palavra diz. Você vai ter que se vestir como a palavra diz. Você vai ter que se portar como a palavra diz. Se de fato você reconhece que o Espírito Santo mora dentro de você. Está vendo como é simples a gente pregar doutrina sem bater nas pessoas? É só você entender. Se você entende que o Espírito Santo vive dentro de você, Ele vai ditar as regras da sua vida, espirituais e externas, da maneira como você se vê, da maneira como você se veste. Glória a Deus que o voto nazireu era com Sansão. Se fosse comigo, não tenho nem cabelo para crescer, eu seria o cara mais fraco do mundo. Deus não vai aparecer como Deus. Ele vai aparecer como alguém normal. Ele vai depositar atrás de um envelope, de um embrulho, de uma pessoa normal. Então eu tenho que honrar para receber o tesouro. Mas pastor, eu convivo com gente muito complicada. Honre assim mesmo. A última semana eu tive com um casal da igreja, planejando casar, e eles me contaram um pouco da história, sem querer expor, sem querer dizer por alto, mas falaram assim: pastor, o meu pai me deixou há muito tempo, eu era, 6, 7 anos de idade, aí se passaram 18 anos, 19, 20 anos, aí agora eu vou casar, e eu nunca vi ele depois que ele foi embora. Fisicamente, eu vi ele às vezes por chamada, FaceTime e tudo, mas ele saiu de casa, foi para outro país, foi ter a sua moradia, constituiu uma nova família, mas nunca voltou mais para me ver presencialmente. Aí eu vou casar e eu estou num conflito, porque o meu esposo está falando assim, o meu noivo está falando assim, chama o teu pai para entrar contigo na igreja. Mas ele é muito complicado, pastor. Eu não vi eles aqui não, mas eu sei que estão aqui ou estão assistindo. Parabéns, vocês estão honrando e vocês vão receber o tesouro que existe nele. A gente tem facilidade em honrar pessoas honradas, mas a gente tem muita dificuldade em honrar pessoas complicadas, com um passado complicado. Pode tocar aí, que eu já estou terminando. Se a gente aprender a honrar até as pessoas mais desonradas, nós vamos aprender a mostrar para elas e para nós o tesouro que existe dentro delas. Eu, como pastor, sempre tenho orado e pedido a Deus isso: Senhor, me ajuda a honrar as pessoas até mais esquisitas, mais malucas, com a vida mais destruída. Por quê? Porque eu preciso receber o tesouro dessas pessoas, e eu sei que algo extraordinário existe dentro delas para abençoar toda a nossa igreja. E aqui eu vou para a Bíblia para explicar e aplicar este ponto. O povo sai do Egito, porque Moisés lidera a saída, as pragas, você conhece a história. Quando chega, eles têm uma caminhada até o Sinai extraordinária, 90 dias praticamente andando, 3 meses de milagres diários. Abre o Mar Vermelho, coluna de fogo, coluna de nuvem, maná caindo no céu, água saindo de pedra no meio do deserto, Deus mandando carne, codornizes, é tanta coisa que eles vivenciam em tão pouco tempo. Aí Moisés chega no pé do Sinai, o povo não quer subir, ele sobe para receber as instruções de Deus. Sobe aqui, Moisés. E aí o que Moisés faz? Moisés pega e fala assim: Arão, fica aí cuidando do pessoal. Pela primeira vez é outorgado a Arão a liderança do povo. Ele se torna então delegado por Moisés, o 01 do povo de Israel, porque Moisés está ausente por 40 dias em cima do monte. Quando Moisés desce, o que Arão fez? Arão pegou todo o ouro, todo o tesouro, os metais preciosos, derreteu, fez um bezerro de ouro, e todo o povo de Israel estava adorando o bezerro. E Arão dizia assim: está aqui, Israel, o Deus que te livrou do Egito. Na primeira oportunidade que ele teve de liderança, o cara tornou a nação de Israel idólatra. Primeira oportunidade, primeira vez, está contigo, tu é o titular agora. Aí o cara pisa na bola feia. Moisés então desce, Deus fala assim: desce por quê? Porque eu vou exterminar aquele povo.
E Moisés intercede, fala: Senhor, Senhor, não vá contra a tua palavra. O que dirão? Que saímos do Egito para morrermos, para sermos exterminados aqui no deserto? Não, Senhor, lembra da tua promessa. Então Moisés, ele rogou, ele intercedeu a Deus, mas quando ele desceu, o povo contendia contra Moisés. Ei, Moisés que estava orando, se não fosse Moisés, o povo estava exterminado. Cuidado. Talvez você está contendendo contra alguém que está orando pela sua vida. Você só está vivo, você só está em pé, você só tem saúde, você só é abençoado por causa do pastor que Deus colocou na sua vida. E eu não estou falando isso por causa de mim puxando sardinha para o meu lado, porque existem vários pastores aqui e milhares que nos escutam pelas redes sociais, pela Boas Novas, pela Mais Família, pela Rádio Logos e pelas plataformas. Ore e reconheça no seu pastor que você vai receber o que Deus colocou nele. Aí ele desce, ele vê aquilo tudo. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? O grupo de louvor já pode subir também. Ele fica maluco. O tempo passa. Ele resolve a situação. Ele quebra a tábua, sobe, Deus reescreve, volta. Você conhece já essa história? Se você não conhece, pega umas mensagens nossas que a gente já pregou um pouco sobre isso também. O tempo passa. Então a gente sai agora do Êxodo, a gente vai para Números. Números lá para a altura do capítulo 6. Deus fala assim: Moisés, olha isso. Moisés, chama Arão, porque está na hora de eu abençoar Israel e os meus filhos. Eu vou colocar o meu nome no meu povo. Isso é muito bonito. Por que vai colocar o nome no povo? Porque onde o povo vai é Deus que está entrando. Você sabia disso? Você tem o nome de Deus, você tem o sangue dele. Onde você entra, você não está sozinho, você não está desacompanhado. Onde você entra, a presença de Deus entra com você. Então volta para a tua casa entrando com a presença de Deus lá. Vai para o teu trabalho entrando com a presença de Deus. Chega no restaurante que você vai comer, vai lá no Bendito Bistrô, pede uma comida lá, cheio da unção de Deus, da presença, porque onde você vai, você carrega o nome do teu Deus, e se você carrega o nome dele, você carrega a presença. Mas ele fala assim, ó: Moisés, chama Arão e seus filhos, porque não é você que vai botar nome neles, não, é Arão e os filhos. Deus poderia ou não poderia fazer isso? Deus poderia, ele mesmo. Seu nome é esse, seu nome é esse, seu nome é esse. O que ele pediu é: nomeia, família por família, um a um. Vai percorrendo e andando e vai falando aquilo que eu te digo. Vai nomeando e abençoando os meus filhos. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter pedido para Moisés fazer isso, já que Moisés era o líder. Mas olha como Deus faz. Ele fala: não, Arão, vai lá. Aí aparece Arão, aquele que deslizou, aquele que pisou na bola, aquele que na primeira chance fez o povo inteiro idólatra, e o povo quase todo morre, e sabiam disso. Aí ele se apresenta novamente para as mesmas famílias. Aí o marido, a mulher até se esconde, fala: ó, da última vez que ele veio aqui, ele roubou todas as minhas joias. A última vez que ele havia liderado, ele havia pisado na bola, errado, pecado, feito a nação inteira idólatra. Aí Deus fala: não, vai ser você mesmo. Então ele tinha que chegar e nomear cada um, porque Deus falou: eu vou acompanhando. Aqueles que receberem a tua bênção, eu abençoo. Aqueles que rejeitarem a tua bênção, eu rejeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus vai colocar na tua frente alguém que pisou na bola no passado, e Deus coloca um tesouro. Na verdade, às vezes a bênção de Deus está nessa pessoa. Aí Deus está olhando: quero ver se você recebe ela, porque se você receber, você é abençoado. E ele começou a falar e dar e dizer e botar para fora uma das coisas mais lindas que nós já cantamos. Eu vou pedir para cantar de novo, porque agora você vai entender todo o contexto e a beleza que tem por trás da bênção araônica, da bênção sacerdotal. Eu, quando termino o culto, eu falo a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso querido Pai, essa é a bênção apostólica. Mas na Bíblia, outras igrejas também têm às vezes o costume de dar a bênção araônica. Por quê? Porque Deus falou assim, ó: vai ao povo e abençoa um por um. Aí Arão ia nomeando e falando assim, ó: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você tem essa paz, fique de pé. Da última vez que eles tiveram experiência com aquele líder, o líder desandou e pisou na bola com eles. Da próxima vez que Deus coloca ele novamente, Deus fala assim, ó: a minha bênção está com Arão, o meu tesouro está com Arão.
Aquele que receber, eu abençoo. Aquele que rejeitar, eu vou rejeitar. Então as mesmas pessoas que tiveram uma experiência ruim, terão que ter uma nova experiência. Se você reconhece, você recebe. Se você não reconhece, você não recebe.